Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do podcast Caixa Preta aqui no canal da Start Econ. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a experiência do cliente, sobre formação de time. Estamos com 2 feras aqui. O primeiro deles é o Felipe Enes. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez. Segunda vez. Segunda vez, a terceira já pode pedir música. Legal estar aqui, Igor. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. E o nosso outro convidado é o Rony Magalhães. Seja muito bem-vindo, cara. Aqui, pra gente é um prazer te receber. Você é uma personalidade do e-commerce, tem uma história gigante aí de várias operações que você ajudou a construir, pessoas que você ajudou a formar. Então, acho que dividir esse papo aqui contigo para falar de experiência do cliente, para falar de time, não tinha outra pessoa melhor para a gente convidar, então seja muito bem-vinda. Eu que agradeço aí o convite, né, de estar aqui. Espero poder contribuir aqui. Não, vai contribuir com toda certeza. Cara, eu queria que você falasse um pouco da tua carreira, assim. Como que você veio parar no mercado de e-commerce, né? Quais foram os caminhos e jornadas que te trouxeram até essa cadeira de líder de e-commerce? Como que você caiu aqui, né? Cada um tem uma história de meio que cair de paraquedas no mercado digital, mas como que foi a tua? Bom, a minha tem um pouco a ver com a época da minha família, que passou por um momento difícil também. Então, minha mãe ia para o interior, trabalhar no interior, e eu tinha que decidir se ficava em São Paulo ou se ia para o interior. E aí, nessa época, eu decidi, eu tinha 16 anos, ficar em São Paulo mesmo. Só que eu tinha pouco tempo de arrumar uma casa, arrumar um trabalho, porque eu não tinha trabalho, e poder ficar em São Paulo. Então, a condição que minha mãe deu foi exatamente essa. Só vai ficar, ela não botou muita fé, só vai ficar, porque tinham poucos dias, né? E se você conseguir um trabalho. E aí eu consegui. Fui morar lá no Jardim Irene, na favela lá do Jardim Irene, que era o único dinheiro que dava para pagar. Eu fui um dos primeiros funcionários ali do Submarino.com, mas eu entrei pela Telefutura. Mais um sub, né? Então, estava trabalhando ali na Telefutura. E nesse momento, a minha entrada no digital foi para resolver uma questão pessoal minha, que era ficar em São Paulo. Então, em pouco tempo, eu cresci, virei líder em pouco tempo. E aí nasceu, foi Submarino, 7 anos e meio de Submarino, conheci o Felipe lá no Submarino também. Eu olhava o Felipe e outras pessoas, porque eles eram do back-office, né? Eles tinham evoluído, né? Eles foram promovidos, né? E eu olhava para eles e falava assim, um dia eu quero ser igual eles. Eu achava que quem era do back-office era rico, assim, sabe? Tinha a Tati Vita, tinha um pessoal lá, a Fabiola, que era um pessoal que não ficava preso à central de atendimento, não ficava preso uma PA respondendo status de pedido que a gente nem sabia na época, era um Outlook ali, então anotava no papel, né, nessa época, então nem sabia para onde ia e eles eram os caras que pegavam lá. Felipe, porque sempre encantou aí a mulherada, eu acho que as líderes lá gostavam do Felipe. Ele era o galã. Era o galã. Deslogava o menino ali da PA, os restos lá, né, ficava lá trabalhando. Felipe só ia lá pegar o papelzinho e a gente depois ficou sabendo que esse papel ia pro limbo, não ia pra lugar nenhum na época. Não tinha nenhum sistema de dados. Não sabia o que fazer com ele. Não sabia nem... Tá bom, cara, você trouxe isso, né, mas tipo, não tem o que fazer. Então, Submarino, depois o Magalu. Então, o Magalu foi engraçado, porque, assim,
Tava de férias, submarino era difícil ter férias. E eu tava de férias ali em Salvador. Minha mãe tinha tido AVC, então a gente tinha ido para Salvador para ela ter um tempo ali de qualidade também, de descanso. E aí entraram em contato e falaram que o Magalu queria falar comigo, né? E aí eu falei que não dava para ir, porque as férias eram importantes, mas falaram assim, mas e se for de jatinho? Né, de ir para Franca de jatinho, né? E aí, eu nunca tinha andado de jatinho, eu falei, de jatinho, jatinho, a gente conversa. Mas depois esse jatinho virou uma viagem longa, porque o jatinho estava em Congonhas. Então tinha que sair de Salvador para Congonhas, e esse jatinho ia parar em Ribeirão Preto, e de Ribeirão Preto pegaria um carro até o Magalu, que era em Franca na época. Então... ali o Flávio Dias, que me contratou, o Frederico Trajano, e eu tive uma carreira ali muito importante no Magalu também, muito nessa da construção da operação, logística da operação, do e-commerce ali. E ali você tinha ido já como um head da operação de e-commerce mesmo? Não, ali eu estava como na época era nome, acho que era gerente geral, alguma coisa assim. Era eu e o Donato na época. Então o Donato era muito mais a parte de marketing, e eu era a parte de operações mesmo. Aí era toda a operação do e-commerce, construindo mesmo a forma de pagamento, tipo o atendimento, Cara, que escola, hein? a logística. Então, era a época da construção do CD, da logística, que seria um CD que atenderia o e-commerce na época. Então, foi aí que eu fui morar em Jundiaí, porque o CD do Magalu foi construído do lado do Hop Hari. Então... bacana isso mesmo. Passou vários tempos lá, depois fui para São Paulo, mas na área de venda já. E construindo aí televendas, B2B, participando do Magazine Você, que era a operação Você de venda pelo quantos anos Facebook. no Magazine Luiza? Tá bem, vocês vão perceber que meus ciclos são de 7 anos. Então, o número 7 é bem presente, um número perfeito aí. Sempre fiquei 7 anos em alguma coisa nas empresas que eu passei. Então, foi 7 anos, só não quero que some, porque daqui a pouco o pessoal vai descobrir minha idade, né? Já falei que comecei ali novo, né? Começou mas, com assim, 7 anos, né? Comecei com 7 anos, né? Tô super aqui, ótimo, graças, né? O doutor, que eu mando um abraço para ele, o doutor que cuida da minha pele e tudo mais. Mas, assim, num botox em dia. Tá? Mas sou novo. Então, assim, foram 7 anos ali, também aprendendo bastante. O primeiro seller do Magalu foi colocado ali pelo meu time, pelo Pedro, que hoje é um diretor ali de uma outra empresa que eu não vou falar, que agora é o meu concorrente, mas ele é um diretor de e-commerce, Pedro Correia, um abraço para ele também. Mas assim, esse time colocou o primeiro seller do Magalu e depois a gente foi lá comprar a Época Cosméticos, que virou também ali do ecossistema, mas também era um seller ali do nosso marketplace daquela época. Incrível. Depois dali, o Magalu fez algo comigo incrível, assim, que acho que nunca fizeram com ninguém. Acho que é rara essa história. Precisava aprender inglês, eu queria, era algo meu. E queria sair do Magalu para estudar. E eles pagaram o meu curso lá fora de inglês. O combinado com o Frederico era eu acumular 3 anos de férias, 3 meses ali. Eu acumulei, o dia chegou, eu cheguei para ele e falei, todo feliz, acumulei 3 férias, agora dá para eu ir estudar tal lá fora. E aí a gente combinou isso com um tour digital. Então era um tour digital, mas aprender sobre mídias sociais, mas em inglês. Eu falei, vixe, muita coisa. E aí, no segundo mês, eu lembro que ele me ligou que era para eu voltar, porque as metas não estavam legais, tinha desafios. E aí eu falei, o combinado não sai caro. E esses 3 meses que eu combinei acabaram virando 5 meses. Porque eu falei, preciso aprender mais, preciso ficar aqui. E eu fui muito corajoso, porque assim, eu estava disposto a abrir mão do cargo ali e abrir de estar ali com eles, né? O Fred não deixou eu sair, eu fiquei 5 meses lá fora. Só que quando eu voltei, foi uma época que aconteceu tudo. É uma época que eu estava me assumindo gay. Era uma época que eu... até coincidência, né? Não tem muito a ver, mas tem. Né? Tipo,
entendendo quem eu era e que eu não queria vender mais só eletro, linha branca, celular, e que eu queria entrar um pouco na área de beleza e de moda. Então eu voltei com essa ideia, até falava para eles assim, e aqui poderia ter moda, ainda nem tinha a ideia da Netshoes, não tinha nada de falado disso lá, mas eu falei assim, ixi, aí me falaram, não, aqui não vai ter moda tão cedo, né? E aí surgiu a Pernambucanas, que era para ser diretor de marketing e digital da Pernambucanas. E aí eu fui para Pernambucanas, que eles tinham acabado de fechar o site deles há um ano, e eles tinham uma estratégia ali de montar um site novo. Né? Então, a McKinsey tinha feito um projeto, era um book gigantesco, de como montar um site novo. E eu sabia tudo aquilo de cor, Já da tinha forma vivido, prática, claro. da forma prática, eles tinham muito teórico do exterior, então os exemplos eram muito de fora, não tinha muito exemplo bom no Brasil, assim, na opinião deles, e usava muita coisa de lá de fora. E aí eu cheguei, montei um bom time, lógico, todos os lugares que eu passei, eu tirei as pessoas desses lugares, pessoas que eu confiei e confiava. Tive até uma consultoria ajudando ali no processo. Será que me contratou só porque eu era... Agora eu tô na dúvida da minha... se eu sou bom mesmo ou se eu não sou, cara. Era bom ou era galã, né? Não, competente. Aí já não tava mais galã, não tava já mais. tava caído. Já tinha passado os anos, já. A idade chega, né, meu povo? Mas assim, não... Foi importante, porque assim, eu levei essas pessoas, mas teve uma parte ali na Pernambucanas que era uma questão de decisão estratégica. E foi decidido não abrir o projeto do e-commerce. E eu estava lá, um ano nesse projeto. Que frustração, né? Tirei as pessoas dos lugares delas. Elas foram lá para trabalhar comigo. E é isso mesmo, às vezes acontece, né? A pessoa vai por você, líder, né? Confiando no projeto. E aí mexeu muito comigo, que no Natal eu tinha que desligar algumas pessoas, algumas não, 40, e que outras pessoas tinham que dar uma notícia que elas iam ficar. Mas assim, uma coisa é quando tem corte, né? Uma coisa é tudo que o Brasil passou, tal, tem motivo, mas quando não tem, é mais difícil, né? Tipo, porque das pessoas não quiseram, né? De quem assinava ali. E não por dinheiro, não por nada, não quis, mas sabia do projeto. Isso mexeu comigo, por mais que eles me promoveram na época, no dia que aconteceu, eu já tomei minha decisão que eu sairia. E então foi a empresa que eu menos fiquei tempo ali. Um dos não ciclos de 7 anos. Dos 7 anos, por uma decisão minha e por uma decisão de tipo, não é só dinheiro, porque eu fui promovido. Além de ter acontecido isso, eu fui promovido de novo. E falei, não é só dinheiro, né? A vida para mim foi sempre além do dinheiro. O dinheiro foi uma consequência mesmo. Rony, mas você não gosta de dinheiro? Gosto como todo mundo, mas não adoro. O senhor da minha vida não é o dinheiro e nunca será. Então, assim, o que aconteceu ali mexeu, porque eu mexi com famílias ali. Só que eu tive uma sorte, assim, que nessa época o Donato estava montando a operação do Carrefour. Então eu falei pro Donato assim, cara, pelo amor de Deus, contrata essas pessoas aí, são ótimas, você já conhece. E eu tive a oportunidade de indicar para ele muita gente pro Carrefour. Que demais. Então era como se as pessoas da Pernambucanas ali foi pro Carrefour, né? Então foi um acontecimento bom para as pessoas, elas foram para lá, eu não tinha nada, eu acabei de sair, eu estava decidido sair, na verdade. Então eu esperei esse movimento. E mesmo assim eu trabalhei muito bem lá. Eu fiz o primeiro desfile, Sinal by Now, da América Latina, junto com o Google, que foi um grande case. Então, eu e meu time ali, Aninha, a Cris, que está no exterior, as duas estão no exterior, brilhando aí em outras empresas, a gente fez ali, no marketing, o primeiro desfile de moda online. E teve ali 80 mil pessoas simultâneas assistindo, esse volume era muito alto. Era absurdo. Era muito absurdo, e teve o case, primeiro. E aí o que aconteceu? O Galó da Renner viu lá com o pessoal de marketing que isso aconteceu e falou assim, e todo mundo meio assim, nossa, mas como não é a Renner, que é a maior de moda no país, que fez o primeiro Sinal by Now, que fez o desfile online desse jeito. E aí foi quando me chamaram para ir para a Renner e eu fui. Então, juntou esse momento e eu fui para lá, morar em Porto Alegre. Então, fui também a mesma história, montar uma operação online
do zero, né? Já existia a operação, mas não vendia, vendia pouco, e estruturar um time. Então, eu estruturei esse time, o negócio cresceu muito, né? Quando eu lembro que ele crescia 5 vezes mais que a concorrência, tem números que foram divulgados, né? Então, eu peguei um negócio que vendia 1.000, assim, e virou bilhões, né? Bilhão quando eu saí. Em 6 anos e meio, quase 6 anos e 9 meses, 7 anos de novo. Tem uma passagem bíblica que fala que você precisa trabalhar por 7, depois a terra descansa por 1. Acho que ele está seguindo esse conselho judaico. Só não descansei nesses daí, né? Foi todo um atrás do outro. Só não teve um ano de descanso. Só teve um ano de descanso, um atrás do outro. E aí, o que aconteceu? Eu trouxe a operação da Renner também para São Paulo. A operação de e-commerce até hoje é ali, na Vila Olímpia. E um time muito bacana também. E só saía desse time quem ia ser diretor no mercado. Então, eu tenho um grande orgulho de ter formado essas pessoas. Obviamente, elas me ajudaram muito a alcançar esses resultados que fizeram case na minha carreira. Então, sou muito grato ao meu time, aos meus líderes, aos pares que contribuíram. Então, quando eu olho assim, você falou até da Bíblia, né? Eu tenho muito Deus nessa história toda. Tipo, mas como o cara cresce? Ele nem tinha inglês. Pô, Deus. Como o cara consegue esse movimento todo? Deus. Né? Então, isso para mim sempre foi claro desde criança. Minha avó, que sempre foi da Assembleia de Deus, minha mãe, então, minha família de pastor, de presbítero. Então, é saber de onde vem, né? Então, esse direcionamento, né? Essa fase aí de mudança, chegou um momento que eu falei assim, nossa, o ciclo aqui da Renner também já deu. E estava em São Paulo, estava tudo bem. E eu tinha decidido, vou morar em Miami. Então, vou encerrar aqui, já estava conversando com eles sobre isso, tal. Quero seguir, aí sim quero ter meu ano sabático, tal, sei o quê. Só que, nesse inteirinho, eu acredito também, tem gente que chama poder da atração, tem de tudo, a energia. Eu costumo unir os dois, né? Eu não sou de igreja nenhuma, de religião nenhuma, mas eu acabo unindo as duas coisas. Eu acho que esse negócio da atração, poder da atração, lei da atração, nada mais é que a fé que move montanha. Sim. Então, eu fui muito nessa linha de, tipo, quero ir para lá, é um futuro, eu me vejo morando em Miami. Futuro declarado, né? É um futuro declarado. Só que eu sempre perguntei, qual é o momento para Deus, que hora que vai acontecer? Nesse inteirinho surgiu o convite para ser CEO da Forever Lins. Então, o Rafael ali me convidou, vendeu bem a empresa, tudo mais, e eu fui para lá. Sim. E foi uma experiência incrível, porque assim, é um CEO, mas que cuida desde o papel higiênico ali, da compra do papel higiênico, até falar com um cara super alto nível de investimento. Aprendi muito, muito mesmo. Só que nesse inteirinho eu estava me separando. A gente pegou... Eu trabalhava numa agência e a gente atendia a Forever Lins nessa época de rampar. De rampar. Muito bom. Tava lá? Tava de CRM. Lá? Eu acho que você devia estar lá, mas eu não tinha intersecção, porque eu era do time de vendas. Mas foi um case muito bom de fazer coisas diferentes no mercado, de propor uma experiência diferente. A Forever Lins é incrível, né? Uma nativa digital. Sim. E assim, era incrível mesmo. Tipo, e eu falava com orgulho lá, mas não é uma coisa que eu fiz, não. Já existia na marca, tá? Por exemplo, a live da marca tinha... sei lá, 2.000 pessoas simultâneas assistindo, com mais de 56 mil comentários ali. Nossa. Então, e com um recurso que é da própria empresa. Uma analista apresentando ali, que é muito boa, a Dani ali, que é modelo também. Então, assim, muito incrível. E a gente batia as outras marcas, né? A gente fala, nossa, mas tá artista. A artista tava com 200 assistindo. Tava com 600 assistindo. Com a Global. E com mídia ali. Tipo... E com mídia ali. E ali um negócio de engajamento muito forte. Então, as nativas digitais, elas têm esse engajamento. Então, eu fui convidado para ir para lá. E aí, fiquei ali na Forever Lins quase 2 anos ali. Minha mãe teve uma notícia de câncer. E eu estava me separando também com um cara que eu estava ali já há 3 anos com ele. E aí estava acontecendo um monte de coisa, morando no interior, em Bauru, né? Super mudança de vida. Estava morando numa casa maravilhosa, com piscina, tudo. De novo, dinheiro não vai ser o que vai definir as decisões para mim. E tinha lá, tipo, Store Option, todas as coisas para ficar.
Só que eu tomei uma decisão. Acho que era o período que eu teria com a minha mãe. E aí eu falei assim, cara, eu não vou ficar. Ah, né? Quase da pressão? Não, pressão é a vida inteira. Não é pressão nenhuma. Trabalha com varejo. Trabalha com varejo. Digital esquece, né? Mas eu vou contar uma coisa particular aqui dessa época que você me contou um dia que a gente estava conversando, que você contou que você ia voltar. E eu guardo isso até hoje quando eu penso que eu tô bem, entre aspas, né? Que é o bem, como você falou, o dinheiro não é nosso senhor, né? Você falou assim, que você estava na piscina, sozinho, e você pensou, o que eu tô fazendo aqui, cara? Né? Tenho minha família, tenho minha mãe, né? Tava numa vida boa, numa casa ótima, dentro da piscina, e parou e falou, o que eu tô fazendo aqui, né? Isso me marcou até hoje, cara. Acho que eu falei daquele momento na piscina, que foi a decisão, né? Que todo mundo decide numa reunião, alguma coisa assim. Uma reunião tensa, né? Eu não. Tipo assim, uma piscina, é o que eu falo da casa maravilhosa, né? Foi a melhor casa que eu já morei na vida. Era maravilhosa tudo, o bairro tudo, o condomínio tudo. Condomínio que tem lago, né? Eu acho maravilhoso, né? O condomínio. Sim. Ah, tem um lago ali. Aí você vai ver o lago gigantesco, né? É um lago que é teu, né? Aí, tudo maravilhoso e eu assim, meu, o que eu tô fazendo aqui? Cara, tá batendo meta, tá tudo certo, tô ganhando meu bônus, né? Tô sendo reconhecido pelo mercado que eu tô fazendo. Nunca saí tanto em revista como eu saí. Era exame, era terra, era valor econômico, não sei o quê. Sai em tudo, né? Tipo, até pediram pra maneira, sai menos, né? Então, assim, em live e tal, não sei o quê. E isso foi muito logo depois de um evento que teve da Vetex, que eu olhei, quando eu estava palestrando, tinha muita gente no chão, assim, aquela cena de Jesus, né? Muita gente assistindo, você se achando alguma coisa, porque, gente, as pessoas estão aqui para te ouvir. E aí colocaram você numa sala menor, porque a marca é menor, achando que não ia bombar o negócio. O negócio bombou muito e as pessoas ficaram no chão, sentadas lá, assim. E eu lembro que o meu namorado, na época, ele filmando assim, as pessoas no chão, assim, só para mostrar, assim, nossa, o que tá acontecendo aqui, né? Sim. Ele reclamou que não tinha lugar para ele sentar. Mas, assim, não, foi um negócio, assim, de tipo que logo depois eu tive essa decisão. Eu acho que é o ápice do reconhecimento nessa hora, né? Que quando você se olha e se vê meio poderoso. Reconhecimento que eu digo reconhecimento externo, não um reconhecimento interno, né? Aquilo, cara, isso é o que eu quero ter. Mas é como se todo mundo estivesse te colocando de fato num pedestal ali. E são nesses momentos que você toma decisões difíceis, né? Quando você tá nesse lugar é que você reflete e fala, putz, eu consegui o que eu tava construindo, mas o valor tá nesse lugar, né? E aí foi a ideia da piscina, né? A piscina foi tipo assim, pô, tô falando com minha mãe, né, por uma câmera. Né? Ah, mas Bauru é ali. Não. Bauru, sendo CEO, não é ali. Né? Tipo assim, não é. São 4 horas que você não vai. Você vai estar tão cansado. Sim. Você não vai. Todo final de semana eu vou estar lá dando apoio. Não vai. Vai estar meio estressado, inclusive, né? Então, foi uma decisão que eu estou fazendo na minha vida. A conta cheia, tudo cheio. Não vão me sequestrar. Calma. É cheio do que eu considero cheio. Sim, né? sim, então, foi uma decisão mesmo. Que bom que você lembrou disso. E que eu não me arrependo, assim, tipo... Aí eu decidi sair, o pessoal nem acreditou, porque já era para fazer o plano do outro ano, desse ano, era de 2023, tinha que fazer. E aí eu falei, gente, quer que eu apresente o plano do ano que vem, que eu não vou estar aqui? Falei, não, queremos, porque aí, coitado, quem chegar depois a régua tá lá em cima, né? Mas e aí eu fui apresentar um plano ali e tal, mas eu já não ia ficar. E aí eu abri minha consultoria, porque, tipo, beleza. Aí eu voltei pra piscina, tinha que fechar as coisas, sair da casa, um monte de coisa, né? E meu irmão, assim, já tô criando tua empresa. Meu irmão tem uma empresa, ele contador e tal. Ele, já tô criando tua empresa, diretor financeiro e tudo mais, o Robson, amo. E ele cria as coisas muito rápido, fez tudo muito rápido. Falei, nossa, mas o primeiro dia eu já estou pensando em empresa, vai dar mentoria. Conversei com o Lipe também, possibilidade. Aí eu falei, mas minha cabeça não tá para esse momento. Se eu parei,
se eu parei para cuidar da minha mãe, para estar mais perto dela, por que que eu já tô nessa neura, assim? E eu percebi o que era. Era todo mundo falando assim, mas é um talento muito desperdiçado, né? Sim. Só que não... E aí eu fui leve. Eu abri o Rony Digital e fui leve. Eu dava mentoria leve, assim, um dia que... Quando você saiu da Forever Elise, quando você anunciou a saída, assim, no LinkedIn e tal, eu te acompanho lá, pra mim foi tipo, como assim, mano? Tipo assim, o cara tava na revista ontem falando sobre planos e tal, né? Ontem, modo de se expressar. Mas foi algo... como a gente não sabe o bastidor, né? A gente conhece o palco, né? Uhum. O backstage ali a gente não conhece. Foi algo, tipo, contra-intuitivo. Pô, o cara tá no mais auge, cara, todos os eventos chamando, tá todo mundo querendo saber o que ele tá fazendo lá. E aí o cara sai, cara, que esquisito, né? Mas agora que a gente conhece o porquê por detrás, entende de fato os valores, eu acho que faz a gente entender mais as decisões, né? Às vezes a gente fica muito preso ao palco das pessoas e fala, cara, pô, isso não faz sentido. Não, mas esse cara saiu dessa empresa onde ele era... Poxa, por detrás tem tantas coisas que influenciam decisão, né? Não, e as pessoas são mal por natureza, né? O ser humano é um negócio que deve ser estudado cada vez mais. Porque, assim, foi chegando as falas que eu fui desligado, né? E tipo, fulano falou que... Brigou, que você foi desligado e tal. E eram as inverdades, né? De tipo assim... E aí eu tava no hospital, até quando alguém mandou uma mensagem assim, Rony, tava num café que fulano de tal falou que você não tava funcionando e desligou. Aí eu falei, quê? Eu falei assim, quer saber? Deixa o fulano falar, deixa ele seguir a vida dele, porque Deus sabe a verdade, tá bem, né? E aí eu falei, gente, não tô nem... E aí você começa a se conhecer cada vez mais. Eu tô em outro nível, deixa o fulano falar. Quem é fulano? Quem é fulano? Se para ele é importante ele vender uma história para falar, ninguém sai dessa empresa, né? Aqui a gente tira, né? Falei, deixa vender desse jeito. Eu sei o que eu fiz, minha família sabe, meus amigos mais próximos. Sim. O mercado procurou, logo no outro dia, já tinha proposta de trabalho para fazer outras coisas, só que era meu tempo com minha mãe, entendeu? Aí o pessoal fala, mas tempo com a mãe? Azar do pessoal que não entende esse amor. Então, é bem diferente. Minha mãe era minha melhor amiga, né? Então, tipo, muito diferente. Então, foi uma decisão. Aí, quando minha mãe faleceu, né, esse ano, né, em março, tipo, 10 dias depois do meu aniversário, que ela programou tudo e tal. Então, quando isso aconteceu, a CIA, minha mãe participou de uma entrevista da CIA, né? E a CIA, ela não tinha ainda a posição de diretor, ela tinha uma posição de head. E eu lembro de uma fala da minha mãe, ela ouvindo ali, né? Eu no iPad e tal, né? E ela, meio participando da entrevista, falou assim, filho, vocês não têm o cargo para você, não vai não, né? Minha mãe falando lá assim, mãe, tô aqui na entrevista. Se eles não te valorizam, não vai não. E essa foi minha mãe, ela sempre me valorizou e sempre ela falou de amor próprio, sempre foi batalhadora, nordestina, 3 trabalhos, criou todos os filhos com regras dela, tipo, ninguém vai beber antes de se formar, ninguém vai fumar. Aí quando a gente podia fumar, a gente já não queria, tava todo mundo bem encaminhado. Então, ela teve o jeito dela criar a gente que deu muito respeito para ela. Tipo, hoje em dia, eu vejo a mulherada com um filho, fala, não vou dar conta, né? Minha mãe veio com 5 de Bahia para São Paulo, pela traição do meu pai, que honrou o compromisso ali, e ela assumiu o papel. E criou todo mundo muito bem. Então, é incrível, assim, tudo o que aconteceu. E aí, de novo, a oração para Deus, né? Minha oração foi assim, Deus, preciso de uma resposta. É para eu morar na Suíça? É para eu morar em Miami? O que é para eu fazer? Então, em 3 meses eu tenho que ter essa resposta. Então, minha mãe tinha acabado de falecer. Falei, em 3 meses. Só que eu vou colocar aqui um propósito. Se aparecer qualquer proposta, e apareceu várias, de diretor de e-commerce, diretor de marketing e tal, qualquer uma que não for de moda, né? Eu quero em moda, que seja uma cadeira de e-commerce, não quero ser CEO, não gostei da experiência, não quero ser CEO. Quero uma cadeira do que eu fiz minha vida inteira, que é digital, transformação digital, e que seja em moda e beleza. É isso. Se aparecer Mercado Livre, não. Se aparecer, sei lá, Pão de Açúcar, não. Né? Então,
E aí foi aparecendo de várias marcas ali que não era moda nesses 3 meses. E eu, assim, indo para a Suíça, já meio para falar para minha amiga Ana, vou morar aqui com você, decidi, vou tirar esse ano aqui de estudo e vou sair. Acho que agora é o momento. E aí, perto ali de dar os 2 meses e meio, a C&A me chama, que ela tinha um cargo agora de diretoria e que eles gostariam que fosse a minha pessoa. Olha isso. Então, assim, eu não tenho dúvida que foi resposta de Deus. Com certeza. E mais ainda, eu não tenho dúvida. Eu falo que eu não sou de nenhuma igreja, mas eu vou de uma igreja. Aqui em Alphaville tem tanta igreja, cada domingo eu tô indo em uma. Né? Mas, antes... Tá convidado aí na Lagoinha Alphaville num dia mais menos cheio, né? Menos cheio daquele dia lá. Né? Mas, assim, antes disso acontecer, eu tinha ido numa igreja que chama Agape Church, que fica ali no Ibirapuera. E lá, uma senhora tinha tido deve ter 30 anos, chama de senhora. Ela teve uma revelação e ela veio falar direto comigo assim, né? E ela falou, ó, tem um lugar, uma mesa com 5 pessoas decidindo o seu futuro, né? Uma mesa de trabalho. Então, Deus está falando que foi decidido um trabalho para você acalmar seu coração, mas foi decidido. Eu não sei se você está vendo o trabalho, se é não sei o quê, mas foi muito claro, assim, era uma mesa e eles estavam decidindo. Tinha uma pessoa que não estava muito afim de você ir nessa mesa, mas a maioria queria que você fosse. E aí eu dei por mim que era essa proposta da C&A, porque bateu tudo. Então eu vi como resposta mesmo. Sem dúvida. Então eu estava na Suíça, quando eu fui viajar para a Suíça, quando... tive a resposta e já pensando em ficar por lá, fazer alguma coisa por lá. E aí veio a resposta, eu fui visitar a C&A na Suíça lá, tipo, ver a loja, já fazer o que eu chamo de poder da atração. Então, eu tava lá assim, orei lá na frente da C&A. Então, tipo, tudo aconteceu, né? Agora, passaram-se os 4 meses, eu vejo essa história como incrível, assim, como tudo... tá dando certo, sabe? Tudo cooperou, né? Cooperou para isso, no momento certo. Eu consegui cuidar da minha mãe, honrar a minha mãe, e depois, tipo, cara, você não vai ficar desamparado. Tá livre para poder viver, claro. Você fez o que é certo. Então, tinha muita gente que falava, nossa, mas você é louco, nunca mais vai conseguir a posição, você é louco e tal. E eu acho que, às vezes, as pessoas não têm coragem de fazer o que é certo com esse medo que a própria sociedade coloca, né? Sim. Ah, esse cargo maravilhoso, não larga ele, né? Não deixa ele. E não entende que a vida é muito mais que o cargo, é muito mais que o dinheiro, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Acho que o equilíbrio vai ser a resposta para tudo na vida, né? Eu pensei que essa geração ela estaria mais equilibrada. Ela está muito mais por não trabalho, né? Do que um equilíbrio de fato. Sim. É que sempre quando a gente está numa ponta muito extrema, que era a ponta do extremo trabalho, que é... Cara, o cara de sucesso trabalha 18 horas, não dorme e tal. A tendência é que uma nova geração vá totalmente pro lado oposto. Então, cara, eu não quero ser promovido porque tem mais responsabilidade, né? Eu não sei se eu quero esse trabalho, né? A geração do neném, né? Nem estuda, nem trabalha e tal. Então, a gente vai pro outro extremo. A tendência é que, com o tempo, a gente ache um caminho equilibrado, né? Hoje eu acho que a gente vive a maioria no extremo oposto, né? Ainda a nossa geração ainda dá valor para essa dedicação, mas tem uma galera que, cara, é o extremo oposto, né? Nem um minuto a mais, é mínimo esforço e máximo resultado com mínimo esforço. E de tudo reter o que é bom, né? Mas, assim, eu acho que essa geração traz muita coisa de qualidade de vida boa, que talvez a gente perdeu lá atrás. Total. Mas não é só isso, né? Também tem outras coisas, né? Vamos lá, né? Trabalhar para ser promovido, né? Vai trabalhar para ter alguma coisa, né? Sim. Então, faltou equilíbrio, né? Tá faltando um pouquinho. Onde você passa, assim, as marcas que você lidera, você sempre é alguém que investe muito em construir uma experiência diferente, fazer algo diferente, né? Eu sempre tive essa percepção sobre você. Cara, o Rony entra no lugar e saem coisas diferentes, assim. De onde você acha que vem essa sua habilidade ou criatividade para pensar, para ser mais ousado? Porque às vezes eu vejo que líderes de e-commerce até têm as ideias, mas são tem muito medo, né, de ser muito diferente. E acho que você nunca teve, pelo menos é a minha percepção de fora, tá? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas você foi um cara que sempre arriscou, assim, fazer coisas que são um pouco fora do comum.
A que você acha que você deve isso, assim? Essa coragem, essa criatividade? Eu acho que tem a ver com esse amor próprio. Eu nunca deixei ninguém me desrespeitar. Em empresa nenhuma, na vida também não. Então, na vida pessoal, acho que hoje o profissional ele tem muito medo até de falar, às vezes, né? De, tipo, ter uma ideia e acho que ele se preocupa muito com o que o outro vai pensar dele. Então, tipo assim, se ele tá num cargo alto, né? Nossa, mas que ideia é essa desse cara, gente? Diretor, né? Ideia de analista, de estagiário, né? Tipo, ele fica nesse medo. Ou se ele ainda não tá nesse cargo, né? E se ele tá muito, ainda quer uma coordenação, uma gerência, ele também fica com esse medo. Eu acho que o grande diferencial foi uma criação, de novo, minha mãe tem mérito nisso, de uma criação assim, ó, nunca tenha medo de falar o que você pensa. Né? Nunca tenha medo de ser quem você é. Né? Então, de ousar mesmo. Né? Minha família inteira foi ousada. Meus irmãos foram tudo ser empreendedor. Eu saí. É que eu gosto de empreender nas empresas. Sim. Empreender no CNPJ do outro. No CNPJ do outro, que aí o dinheiro tá ali, né? Tudo aquele... Não, mas meus irmãos não. Tipo, pegando do dinheiro deles, sei lá, fazendo empreender. Foi uma linha diferente da minha. Mas a minha eu sempre empreendi, assim. Então, acho que essa criatividade foi, tipo, a consumidora merece mais, na minha visão. Uau. Eu estou aqui sendo pago, não estou aqui, não é lazer. Meu irmão fala muito isso, assim. Rony, por que você não fala para esse cara aí do teu time que não é lazer não, filha, que é trabalho. Né? Que às vezes as pessoas confundem, né? Sim. Ela só quer ser feliz, né? Quer o propósito, mas ela não entende que o propósito envolve trabalho. Então, acho que foi muito nessa linha de, tipo, olhar isso, a consumidora merece mais, meu time merece mais. Tipo, eu não gostaria de trabalhar para um cara banana. Eu nunca trabalhei para um cara banana. Um cara que não entende o poder de um time. Nunca. Não daria certo. Acho que com nenhum deles. Por isso que eu admiro todos que eu trabalhei. Assim, eu tive chefes fera, assim. Regina Lengluber, que hoje é VP lá fora, né? De uma empresa de beleza. Pô, uma mulher que enfrentava tudo. E pelo time. Sim. Lutava pelo time. Pujança, né? O Fábio, né? Tipo, São Paulo, trazer o e-commerce da Renner para São Paulo, teve o apoio de um chefe ali. Corajoso. Corajoso e que abraçou a causa comigo. Só que o resultado veio também. Então, essa troca, né? De tipo, confia em mim, não só por confiar. Confia em mim porque eu tô com você também. Acho que é super válido, entendeu? Então, agora eu tô na C&A também, tem um chefe maravilhoso nesse sentido. De tipo, esses dias eu falo pra ele, me ajuda nisso daqui, que você coloca melhor do que eu essas falas aqui. Então, quando você percebe isso na sua liderança, que te dá uma segurança para você arriscar. Então, eu sempre fiz assim, eu tenho que agradar meu chefe, mas não agradar de puxar saco. Nunca puxei de nenhum. É de agradar de tipo assim, se ele crescer, eu cresço também. Sim, eu tenho que colaborar com o plano, né? Eu tenho que entender o que ele pensa. E se eu não concordar com o que ele pensa, eu tenho que falar que não concordo. Mas se mesmo assim não mudar de ideia, a partir de agora a gente combinou isso. Vamos seguir. Então, a parceria para mim é muito importante. Meu time, eu não trabalho com gente que não quer. Não trabalho. Eu mudo muito, assim, quando eu vejo que a pessoa não quer... Ela conhece o outro Rony, né? Tem um Rony legal que chama as pessoas de cabeça, né? Porque eu chamo as pessoas de cabeça ou porque eu não lembro o nome ou porque eu gosto muito. Então, a pessoa vai ter que descobrir onde que ela caiu aí, né? Se eu não lembro o nome dela ou se eu gosto muito dela, que é um modo carinhoso. Sim. Então, E aí vai conhecer o outro Rony que é justo, numa justiça, e não que vai ficar torturando a pessoa para ela sair. Sim. É justo falar, cara, você quer ou não quer? Sim. Quer? Então, tem umas regrinhas aqui. A gente resolve também rápido, um objetivo aqui, não quer, vamos resolver. Sim. Não vamos ficar, não vou te torturar em reunião, não vou... Só me fala o que está acontecendo. Sim. Então, eu acho que, respondendo o que você perguntou, sempre foi assim desde o início, né? Tipo... Acho que você tem que fazer bem feito tudo, né? Então, eu atendia no Submarino, lá era muita alegria de atender, né? E eles atendiam lá atrás, né? Voltando lá atrás, atendia assim, Submarino, Ronaldo, bom dia. Meu nome é Ronaldo. Submarino, Ronaldo, bom dia, né? E uma empolgação que tinha a ver comigo.
Eu sempre fui um cara empolgado. Então, tipo, eu atendia melhor que todo mundo. Então, meu tempo de ligação, a consumidora elogiando, era melhor que todo mundo. Ao mesmo tempo, as pessoas não entendiam que ali tinha um cara que precisava pagar a comida, né? Tipo, não tá morando na favela, quer sair da favela com o sonho de comprar a casa para mãe. Tá morando no interior de aluguel. Então, ao mesmo tempo ali eu tinha 3 empregos. Então, eu tinha Submarino, eu tinha PGNet, na época do BIP, que era o PGNet Código Por Favor. E eu odiava quando a mulherada ligava, porque eu era da turma da madrugada, né? E a mulherada ligava lá achando que estava falando com o cara. Então, depois eu conto, não pode ir no podcast. Mas, assim, elas falavam muito mole. Eu tinha 20 segundos de digitação e ligação. Então, era PGNet Código Por Favor. E sempre eu dei o melhor em todos eles. Todos os lugares que eu passei, assim. E o que aconteceu, acho que foi honrar isso, entendeu? De você se permitir a fazer o melhor. Outra coisa, minha família sempre foi evangélica e sempre a Bíblia ensinou, eu li a Bíblia 2 vezes inteira, e sempre o que eu via ali era tipo assim, sirva seu chefe como ao Senhor. Né? Tipo, para mim isso é muito forte. Você servir o teu chefe como Deus, né? Tipo, você servir como se fosse um Deus ali. Uma submissão, uma honra à liderança. Uma honra à liderança, né? Então, para mim, isso sempre deu um tipo assim, mas tem que servir como a Deus, né? Então, isso ajudou também a avançar e ter coragem. Estendendo uma pergunta pro Fê, o quanto você percebe de diferença quando do lado de lá tem uma marca que tem um líder corajoso? Que aí eu trago para minha realidade. Muitas vezes a gente olha para operações e se a gente faz um filtro ali por estatística, esse cara fatura, ele tem um produto que tem potencial e tal. Existe um fator, esse líder tá afim de correr risco, que muda completamente o potencial de crescimento daquela marca. Então, cara, o cara pode estar no mesmo segmento, vendendo os mesmos produtos. Se um líder é mais corajoso do que o outro em tomar decisões, em arriscar, cara, o potencial de crescimento dessa outra marca é muito maior. E a gente tem vários clientes que a gente vê que tem essa esticada de crescimento e você fala, cara, isso aqui é isso é a mão do líder, né? O cara tá tomando mais risco e, consequentemente, tá tendo uma possibilidade de crescimento maior. Do teu lado, quando você atende essas lideranças que correm mais risco, que estão dispostas a testar mais, que estão dispostas a usar, tá na frente no uso de ferramentas que talvez ainda tão incipientes e tal. Como que você percebe isso no resultado, assim? Cara, do teu lado você consegue ver que, de fato, as marcas que tem um líder mais corajoso, que toma mais decisão, ele tem um potencial de crescimento, ele dá um resultado maior. Como que é a tua experiência nesse ponto, cara? Cara, assim como o Rony, não tenho essa história brilhante como a dele. Mas, eu acho que tem. Mas a gente se conhece desde o início, então eu peguei vários lados da mesa também. Então, eu fui varejista, fui atendente, por meu mérito eu ia pro... Eu saí da PA. Eu saí da PA porque eu atendia muito bem. Depois eu fui consultoria. Então, primeiro no Submarino, todo mundo era muito corajoso. Primeiro porque não existia nada. Então, assim, ou você tem coragem de inventar ou você sai fora, coisa, né? ou você vai embora, que aqui não dá pra você fazer o by the book, porque não tem o book ainda. O pessoal tinha que inventar processos, sistemas e tudo mais. Sim. Depois eu fui para consultoria, onde era implantação de operações digitais, então você está lidando com boards corajosos. Entrar para o digital, né? Então, mudar todo o formato que há anos deu certo e entrar para o digital. Então, também tem coragem. Todos esses, C&A foi um deles. Então, a implantação, o início dessa nova, a última retomada da C&A, foi a minha consultoria na época que trabalhou toda a parte de planejamento estratégico, desenho de processo e tudo mais. Então, teve a parte da coragem. E agora, como produto / serviço, eu estou tendo uma experiência diferente também. Sim. No Submarino foi o sucesso que foi até quando pôde. Como consultoria, então você vê o sucesso que é a C&A hoje, você vê o sucesso que é a Electrolux, que é Nestlé, que é Raia Drogasil, todos os projetos que eu participei que foram corajosos. E hoje, como serviço, é a mesma coisa. Então, assim,
tem reunião que a gente faz para apresentar uma melhoria, que você sabe que vai ter uma melhoria para o cliente dele, você sabe que ele vai ter um resultado melhor, não só para o cliente, mas financeiro da empresa. Mas eu acho melhor esperar, mas você ter mais 60 mil clientes, e aí eu vou dar o próximo passo. E é muito engraçado porque, sem falar cliente, nem qual é o produto, né? Mas na compra rápida, a gente fez um teste AB com um cliente e aí você percebe a diferença também. Não é só a coragem, mas é quem entende de número. Então, quando você pega um gestor, seja ele diretor, gerente, o que for, que é analítico, é completamente diferente do que você pegar um gestor que está lá para fazer o by the book. Sim. Esse cara não vai se arriscar, ele sabe que se ele fizer o básico, ele vai entregar um resultado básico, está garantido. E a gente finalizou um teste AB, e aí no final, foi um resultado de mais de 13% de melhoria, que para mim era pouco. Eu de fora, falei, puta, a gente podia ter entregue muito mais. Eu acho que tinha potencial para entregar muito mais. E quando a gente apresentou o número, o cara dava pulos de alegria, falou assim, cara, assim, 13%, você tá maluco? Assim, eu brigo por 0,2% todo dia, eu brigo por 3 pontinhos a mais ali. E é o cara que se arriscou, mas ele não é o se arriscar. Eu acho que é muito isso do Rony. O Rony entende muito. Ele montou operações, ele ajudou a montar o Submarino, ajudou a montar o Magalu. Então, é um risco meio que calculado. Por quê? Porque ele sabe como funciona. Sim. Talvez tenha a parte do risco de você criar uma risco, ação. mas ele tem uma alta confiança porque já fez várias vezes. Exato. Talvez ele não tenha feito aquela ação, mas quando ele tem essa ideia do que fazer de diferente, que é o que a gente mais viu na carreira do Rony, ele sabe o que vai impactar se der certo ou se der errado. É diferente de falar assim, tive uma ideia, deu a louca e vou tentar fazer isso aqui. Aí eu concordo, não faz. Se você não sabe o que pode acontecer de ruim ou de bom, porque você tem que saber o que vai acontecer de ruim. Porque se aconteceu ruim, o que você faz para mitigar esse problema que deu ou corrigir rápido? Então, eu vejo hoje que... Acho que a gente passou por um período nos últimos 5 anos, que agora eu vejo mudando bastante, de gestores by the book. Eu acho que agora a gente está voltando a ter gestores analíticos que olham o número, que são responsáveis por resultado e não simplesmente para viver o hype do eu sou o gestor de e-commerce, que a gente viveu um período disso pesado. E eu acho que não tem a ver com geração. Falar, porque ele era jovem, não é assim. Não. É o hype, porque a gente sabe que o mercado do e-commerce ele é um mercado de holofote. Então, era muito difícil. Hoje eu vejo que a gente tem gestores que têm mais coragem para experimentar. Acho que não é nem executar e falar, vamos fazer e pronto. Assim, tá. Não é bancar, é rolar, ter a coragem pelo menos de testar. De testar, né? Porque se a gente não... Assim, e aí, essa eu trago a escola do Submarino. E aí o Rony deve trazer a escola do Submarino mais do Magalu. Não existe. O que a gente vai fazer? Vamos testar. Se você for olhar cientificamente, é o pior modelo, né? O tentativa e erro. Mas quando não existe, ou você testa, ou tem coragem para testar, ou você não faz. Né? Mas você precisa saber exatamente o que vai acontecer caso dê errado, o que vai me impactar, e caso dê certo, o que eu vou ter de ganho. Eu acho que a gente tem hoje gestores que estão mais dispostos a testar e a ter coragem, mas eu acho que toda a história que o Rony contou aqui é um patamar completamente diferente. Eu acho que tem outras pessoas como o Rony que eu admiro muito, que estão num nível muito longe ainda de 90% dos gestores, vou chamar de gestores, mas pode ser head, diretor, o que for, de e-commerce do mercado hoje, que testam coisas com análise crítica e análise de número para ver se não é simplesmente chutar. Mas eu acho que tem melhorado bastante. Eu acho que o mercado amadureceu também, né? Até quem contrata também já tem uma análise melhor sobre aquilo que quer, né? Antigamente era, o cara foi head ou gerente de e-commerce de tal marca, então vou trazer ele para cá porque ele estava no meu concorrente, né? Hoje em dia acho que existe muito do que eu quero, né? Eu quero um cara mais de branding, eu quero um cara mais de performance, eu quero um cara mais um cara de repente mais focado na minha questão logística, que é onde minha dor é maior.
Eu acho que também as marcas estão mais entendendo o que querem, né? É como no time de futebol, cara. Eu quero um time que joga pra frente. Tem uns técnicos que vão fazer o time jogar pra frente, né? Então acho que as marcas também estão mais maduras em contratar as pessoas certas, né? Mas esperando e sabendo o que elas podem entregar. Mas eu concordo que assim, se a gente pensar no digital como um todo, você tem pelo menos 10 áreas aí, 10 áreas chave. É impossível você contratar um cara que é bom em tudo. Que é bom em todas. Claro. É impossível, não tem. Assim, eu posso entender de tudo, mas se eu sou o melhor, eu sou muito bom em todas, acho que é impossível. Acho que esse é um ponto aí, voltando ao Rony, por ele ter passado por todas as áreas, ele tem essa visão holística, e ele tem a visão de todas as áreas mais profunda do que a maioria das pessoas. Óbvio, ele não é um expert em todas as áreas. E aí eu acho que vem a parte legal, que você estava comentando sobre time, né, que é formar um time bom, porque você precisa de pessoas. Sim. Né? Aliás, você deu um gancho maravilhoso, porque antes você tinha comentado que tem 9 diretores, acho que de alguma forma são diretores de e-commerce hoje, ou diretores de digital, e que já foram pessoas do seu time, né? Como que você olha essa formação, assim? Como que é teu dia a dia para dar o espaço que essas pessoas precisam para poder crescer, se desenvolver? Como que é ser liderado pelo Rony? Vou chamar elas aqui. eu acho que a régua é muito alta, tá? Tipo, a gente pegar um pessoal que... Acho que é essa época que o Lipe fala aí da questão de modinha do e-commerce, né? E aí, quando eu via o pessoal palestrando, porque aí virou moda mesmo, né? Esses eventos de e-commerce cheio de gente, né? A gente diz, meu Deus, tanta marca, né? É uma para aumentar a conversão, outra para não sei o quê, blá, blá, blá. E aí... Se somar a atribuição de todos, dá 150%. Né? Você começa o dia devendo. E aí, nessa... eu ria, porque eu estava numa palestra, comecei a rir. Que um cara, não é pela idade, volto a dizer, tá? Não é a idade. Mas ele tinha uns 20 anos, sei lá. Ele tinha uns 20 anos, aí ele falou assim, quando eu cheguei aqui no Brasil, era mato alto digital. Eu peguei essa empresa assim, mato alto, né? E aí eu lembrando, né, Submarino, lembrando Americanas.com, tudo mais. Vocês subindo na moto para entregar encomenda? Não, eu entregava de táxi o produto porque estourou a venda do primeiro livro do Harry Potter, né? Então, tipo assim, entregava, eu até conto para todo mundo. Eu falei, isso que é mato alto, né? Eu lembro de uma cena que eu tava no posto de gasolina, no táxi, no banco de trás, e aí tava com um pacote do Submarino, e que a pessoa falou, esse pedido é meu, né? A pessoa apontou assim e falou, esse pedido é meu. Eu falei, toma. Nem vi se era a pessoa até hoje. Não sei se era a pessoa. Você não pegava assinatura, não pegava nada. Precisa entregar. Tipo, eu tava no Morumbi, tava perto da casa de onde eu ia entregar. Então, a gente vendia e entregava, né? Então, tipo assim, todos os diretores desciam para entregar lá no Submarino, todo mundo ia para entregar. Não podia, né? Era exceder a expectativa da consumidora, né? Não, e tinha, se não me engano, foi esse que teve aquela época que se não entregasse no mesmo dava dia, um produto, tinha que dar mais um, dava né? mais então, um. Então, tipo assim, gente, ferrou, né? Vai entregar, porque... Isso imagina, é mato alto, né? Isso é mato alto. Então, pegar esse pessoal falando é muito engraçado, né? Mas ser liderado, por mim, exige essa régua alta que eu tenho bastante. Às vezes eu até me policio mesmo. De exigência. De exigência, porque... E não aquela exigência, sabe? Aquele pai que fica assim, na minha época... Eu tinha que carpir. Sem saudosismo, né? Não é essa exigência de, eu tinha que carpir, eu tinha que não sei o quê. Não é esse líder desse sentido. Mas a exigência, assim, de tipo cara, onde você quer chegar? E entender onde a pessoa quer chegar. Tô extraindo o melhor mesmo? Você tá dando o melhor mesmo? Né? Essas pessoas que são diretores hoje, elas sempre souberam onde elas queriam chegar. Outras não. Né? Outras não sabiam, mas tinha já tudo para ser, né? Pela capacidade de tudo que realizou. Então, assim, acho que me dá muito orgulho. Eu dei muito espaço no meu time para as pessoas. Eu dou espaço no meu time.
de falar com o meu chefe. Tem gente que fecha muito isso. E eu dou graças a Deus quando o meu chefe fala assim, posso falar com fulano? Eu falo, claro, fala. Fala com Uma fulano. cor a menos. Tipo, cara, minha agenda aqui, filho, tá difícil, né? Sim. Eu posso falar? Pode. Você quer ir junto, né? Às vezes a pessoa se preocupa, né? Quer vir junto. Com o time, eu sempre confiei no time. Então tem gente que fala, não quero, vai, né? Esse cara aí vai me ferrar, né? Vai falar coisa, não tem que estar lá olhando, como se isso fosse algum controle. Então nunca fui comando e controle. Não gosto dessa gestão, comando e controle. Manda alguém fazer alguma coisa, pede para alguém fazer e fica olhando assim, deixa eu controlar. Sim. E a cordinha vai até ali, aí você puxa. Nunca fui. A liberdade, mas a coleira tá amarrada no pé da mesa, né? Então, assim, você não fica é correndo uma... livre aqui, né? Acho que o relacionamento respondendo foi muito assim, não é de comando e controle, mas muita régua alta. Tipo, para mim, meta dada é meta batida. Isso é real para mim. Então, tipo, ninguém pediu para você encarar essa meta. Não faço, eu não dou a meta pro time. Eu construo junto com o time. E toda vez sempre foi isso. Então, eu falo assim, gente, a gente vai construir aqui. Só que como o time já está nessa da régua alta, às vezes o time traz até muito mais do se que... exigem muito. Se exige muito ali. Até muito mais eu tenho que calibrar, às vezes. Então, eu não tenho essa preocupação, que tem gente que fala, mas se deixar pro time, eles vão trazer lá embaixo, né? Time ruim. Sim. Time ruim vai trazer lá embaixo. Time bom, não. Time bom se preocupa de não ser importante numa empresa, de um dígito não participar de forma relevante numa empresa, de não contribuir com a consumidora. Isso é time bom. Ele mesmo tem um desafio dele, né? Como Ele cara de alta performance, falar, cara, eu quero quebrar meu limite aqui, meu limite é, tipo, eu fiz isso aqui, né? Tem o ego digital, né? Tipo, eu que fiz, né? Que eu que levei de lá para cá. Então, a relação sempre foi. Ter esses 9 diretores, que acho que agora é 10, porque um entrou numa empresa recentemente, é muito bom, porque todos sempre me ligaram. A gente tem uma relação de amizade. Muitas pessoas falam, não dá para ser amigo do time. Eu nunca consegui viver isso, porque o digital é tão jovem que não tem como não ser amigo, né? De você ver o cara tá ali com uma cara triste, de você perguntar... pequeno também, né, cara? De você perguntar para ele assim, o que foi que tá pegando? Quer ir para casa? Vai para casa, resolve lá com tua mulher, né? Depois você vem novo aqui, mas você trabalha muito no digital junto, né? É rede social, você tá na rede social, tá vendo a pessoa, tal, não sei o quê. Então, eu acho que esse elo de confiança com os meus times geraram isso. Por exemplo, esses diretores, eles me ligam às vezes para perguntar alguma coisa. Como você faria? Tem um cara aqui assim, esse assado. E aí eu acabo dando uma certa mentoria ali. Mas eles também me dão mentoria. Sim. Eu falo assim, aqui a gente está discutindo disso daqui, como você está vendo aí? Né? E a pessoa fala, nossa, tá falando disso daí? Aqui não, aqui estão falando de tal coisa, né? Sim. Então tem uma troca muito boa. Eu fui padrinho de muitos deles. Que legal. Né? De padrinho de casamento, padrinho de filho e tal. Por ter essa troca muito boa, né? E quando eu penso nas indicações que o mercado procura, sempre eu indico eles. Falo, eu acabei de entrar numa empresa agora, não estou interessado, mas eu posso te indicar uma pessoa. Então, eu sei que um não está feliz, o outro está. Então, acho que me enche de orgulho falar. Eu falo de boca cheia, porque, mas virou teu concorrente. Tem um que está numa marca que é maior do que a que eu tô. Virou teu concorrente. Maravilha. Vou esmagar. A briga vai ser boa, né? Vou esmagar com gosto. A briga vai ser boa. Mas sempre chutando a bola, e não a pessoa, ou quem tá lá, enfim. Sim. Então, acho que isso é saudável. Mas é bacana ver, assim. Eu olho pro mercado como um jogo que mais de uma pessoa pode ganhar, né? Não um jogo que é limitado. Que para eu ganhar, as pessoas que estão comigo precisam perder. Cara, é um jogo que todos podem ganhar, escolhendo cada um seu caminho. Cara, é um jogo que todo mundo pode ganhar, sabe? E até esse gancho teu, né? Porque, assim, hoje as redes sociais, elas estão muito fortes nessa questão de eu, né? E aí, às vezes, soltam umas coisas negativas, tipo, aquelas frases, né? Que você fica até pensando, será que é verdade essa frase, né? Porque frase de tipo assim, ninguém quer ver
você quer ver você bem, mas não melhor que ele. Eu não acredito nessa frase, porque eu não sou essa pessoa. Então, quando fala desse time que cresceu, tem gente que está melhor que eu, ganhando até mais, se duvidar. Melhor que eu. E eu falo, meu, que orgulho. Sim. Que orgulho, de fato. Sim. Então, assim, a internet também tem um lado negativo, né? Mas quando você olha, assim, para alguém que você sabe que você teve parte ali, a pessoa é grata, porque tem os ingratos também, né? Claro. Tem os que esqueceram, que comeu farofa com você, né? Que amassou o barro ali, né? E que talvez, de novo, o dinheiro, a posição subiu a cabeça e a pessoa, você olha assim e fala, nossa, essa pessoa era aquela, né? Sim. Só que é triste, porque essa pessoa nunca foi aquela. E não tem Ela a ver é com o que ela é agora, mas e não ela tem a nunca ver foi. contigo, né? Exato. Não Às tem. vezes você fala assim, nossa, mas pô, eu fiz tanto e ela não retribuiu. Cara, não tem a ver contigo. Eu faria de novo pra mesma pessoa, mesmo sabendo que ela não retribui, porque tem a ver comigo servir. Uhum. A retribuição dela não tá nessa equação, né? Então, muitas vezes as pessoas falam isso, não ajudo, porque as pessoas não agradecem. Cara, o ajudar ou servir tem a ver comigo, né? Agora, a retribuição tem a ver contigo. Gratidão. E ela não entra na minha equação do serviço, né? Eu vou Até continuar porque servindo. estaria errado, né? Se você tá Claro. ali para ter algo em troca, você já tá bem... Você é um trocador, não é um servidor, você né? tá bem, já tá errado ali. É. Já é duvidoso a tua atitude. Mas é legal também pensar que, assim, eu nunca fui funcionário do Rony. Que eu acho que eu nunca fui galã pra ele. Ele falou que depois do Submarino não tava tão bom assim. Já tava caído. Posso dizer muita tá- coisa. Já tava bem caído. Mas, então, eu não posso falar como um diretor que foi funcionário do Rony ou alguém do time do Rony. Mas, como amigo, e aí eu acho que é bem legal isso, porque toda vez que eu precisei conversar, que eu precisei de uma ajuda, que eu tive uma ideia maluca, e falou, Rony, quem tem mais ideia maluca que o Rony? Tive essa ideia assim. Ai, que Quando eu fui fazer alguma coisa diferente, não vou dar o exemplo do que, mas eu fui fazer uma apresentação, um pitch de uma competição. Pô, ele pegou a agenda dele inteirinha, mudou e foi lá assistir o pitch. Então, assim, e eu vejo que as pessoas que trabalham com ele dão os mesmos depoimentos. Então, assim, acho que é o que o Rony falou, assim, você não pode ser... A pessoa esqueceu que comeu farofa, ela era boa e ficou ruim. Não, ela sempre foi ruim. Foi o que o Rony acabou de falar, né? Então, assim, o Rony, ele é bom independente da onde ele estiver. Sim. Se é com o time dele, se é com os amigos, se é com as pessoas, com o próprio mercado. Então, eu agradeço muito a Deus de... Bom demais. ser amigo do Rony. chorar aqui. Não, mas isso... Não, mas é de Mas é a coração. realidade do sentido de que isso é o que tem valor, né, cara? Porque amanhã a nossa carreira termina mesmo, né? Vai chegar uma hora que a gente vai encher o saco de estar no mercado, bater no meta. A gente vai querer fazer outra coisa, vai... Mas essa relação de poder ter plantado semente em alguém e essa semente ter frutificado de alguma forma, isso é o que vai ficar, Exato. né? Saber que você veio e porque a pessoa cruzou seu caminho, o caminho dela mudou. Cara, isso tem um valor, sei lá, não sei nem se isso tem valor, né? Valor tem muito, não sei nem se isso dá pra mensurar o tamanho do valor disso, né, cara? Só pela pessoa ter cruzado o teu caminho, ter sido um colaborador da tua equipe, ter conhecido você, ter ouvido você, o caminho dela mudou. Tipo, você pode interferir na rota, né? E a responsabilidade que você tem, né? Por exemplo, assim, eu tenho lá meu Instagram, segue aí, Rony Digital. É o Instagram aberto, eu tenho um aberto. E tem um fechado que tem 58 pessoas, que são meus amigos mais próximos e minha família. Esse eu posto sunga. O outro, a vida parece mais perfeita. O outro é mais corporativo. Mais corporativo, é perfeito. Mesmo assim, eu não consigo ser tão assim. Mas, mas esse Instagram, por exemplo, o pessoal aparece de lá bastante. Né? Tem 40 mil pessoas seguindo ali. Uau. O LinkedIn tem 24 mil pessoas, né? Então, assim... O LinkedIn, o pessoal manda muita coisa lá. E sempre é um negócio de pedindo dica. Eu admiro tua carreira, eu admiro o que você fez. E me enche de responsabilidade do outro lado, porque, assim, uma palavra também que eu falo,
pode mudar a vida de alguém, para bom ou para ruim. Aham. Né? Então, de não jogar balde de água fria, né? Tipo, sempre que alguém chega para mim e fala, tive uma ideia maluca, né? Tive essa ideia aqui, eu tento me colocar no lugar da pessoa e falar assim, cara, pensa nessas possibilidades aqui, esses riscos. Você pode, nesse momento de vida, ter esse risco? Não olha muito o meu exemplo, porque eu posso, né? Tipo, agora eu posso. Mas quando eu estava lá na favela, eu não podia. Então, eu tinha que equilibrar. Né? Engolir sapo. Até hoje eu engulo sapo. Então, tipo assim, é a vida. Então, mas eu quero chutar tudo, abrir meu negócio, calma. Carreira é isso, né? Calma, Carreira é né? engolir sapo, lagoa, plantinha que tá em volta, grama. E saber, né? E essa diferença da vida das pessoas, por exemplo, assim, eu gosto de ter. Porque aí eu vejo uma vida com propósito. Quando alguém fala, o propósito maior, né? O propósito maior é realmente conseguir transformar vidas. E ainda mais que eu entendo de onde vem a transformação, que não é de mim. Então, menos eu, mais Deus, né? Sim. Então, assim, eu entendo que no fundo, quando essas pessoas estão ali no Instagram falando, né? Teve até uma live que a gente fez, né? Que o Lipe estava nessa live e tinha um monte de gente lá, parecia idolatria, né? O Rony é demais, não sei o que, não sei o que. E eu tô sem graça lá, assim, tipo, nossa, ele é demais, não sei o que. Parecia que eu tinha pago as pessoas. E assim, meu chefe estava lá na época, né? O presidente lá da Renner, assistindo a live, ele assim, nossa, o que acontece aqui? E aí, o IN falou, né? O IN, que estava na live também, falou assim, a gente tá olhando aqui, tem uma galera aqui que é além do profissional. São fãs, né? Então, elas estão aqui, meu Deus, tal, né? O que você deve a isso, né? Eu falo, é uma vida com propósito. É saber que Deus me usa na vida das pessoas, independente de quem eu sou. Porque Ele quer usar, né? Porque Ele quer fazer. Então, eu vejo isso. Tipo, o trabalho, ele é mais do que entregar uma meta. Ele é mais do que você receber um dinheiro. Ele é muito mais do que você todo dia ir lá na empresa trabalhar. Desde quando eu chego na empresa, que eu falo ali com a pessoa que está servindo café, ou que a pessoa da portaria que fala, seu Rony, né? Seu Rony, né? Então, assim, desde isso, e você poder baixar o vidro ali do carro e falar, que Deus te abençoe, que seu dia seja incrível, porque o meu vai ser. E aí você vê que o dia foi incrível e tudo aconteceu, eu vejo que tem propósito ali. Sim. Obviamente tem dias, né, que você chega e tua energia não tá tão legal, alguma coisa aconteceu na própria empresa, que, né, tem gente que suga a tua energia, né? Eu falo Monra, às vezes, né, faz... você chega todo, né, e fez assim. Mas tem dias assim, só que mesmo nesses dias, se você tiver propósito, tudo é diferente. Tá superado, né? Tá superado, entendeu? Então, acho que é isso. Cara, incrível. Essa parte de time. Incrível. Estamos há mais de uma hora já aqui. Eu daria um podcast daqueles do Vilela, né? Que o cara chega de manhã e sai à noite, né? O cara chega no dia 17 e o podcast acaba dia 19, entendeu? Deixa eu contar uma coisa que aconteceu mês passado, retrasado. Foi recente, assim. Não, 3 meses atrás. Quando eu voltava da Suíça ali, e aí eu tava com esse pensamento, né, da origem lá do Jardim Irene, né? E do nada, eis que Cafu está, eu tô esperando minha bagagem, e Cafu tá esperando a dele, eu viro assim, meu Cafu, né? Tipo, né? O que tá fazendo aqui? O que tá fazendo aqui, né? E que também teve uma origem, né? Humilde e tudo mais, né? Aí eu tive a oportunidade de falar para ele disso, né? Tipo, demorou para ver a mala, eu aproveitei, além de ter tirado a foto, tem tudo, aproveitei para falar assim, Deus usou muito tua vida na minha vida, porque você é um cara que venceu e sempre falou de Deus também. E aí eu falei, eu também fui de lá, eu vim de lá também. Aí ele me abraçou e a gente conversou, os dois se emocionou um pouco, assim. Você não é o único milionário que saiu do Jardim Irene. Os dois. Ele levanta a camisa 100% de Jardim. 100% de Jardim Irene. Mas o bacana de ter propósito. Sim. Você não faz ideia a diferença que você pode fazer na vida das pessoas, né? E eu nunca conheci ele, eu conheci agora, né? Mas ele já fazia a diferença. Né? De tipo, alguém saiu daqui, alguém tá conseguindo, né? Alguém tá conseguindo, né? Então, eu acho que impulsiona, né? Porque quando eu encontro a maioria dos líderes, eles não tiveram a origem que eu tive.
Não. E quem teve tem vergonha de contar, Uhum. né? Tipo, e eu não entendo por quê. O que tem a vergonha de contar, eu fico assim, gente, eu não entendo, né? Quer falar que sempre teve bem, sei lá, não sei que sempre comeu caviar, sei lá. Mas é importante entender a tua diferença, que, tipo, o trabalho honesto pode te levar lá, né? Tem porta para todo mundo, oportunidades estão aí, né? Eu não acredito que tem oportunidade para todo mundo, não é isso. Eu seria meio hipócrita, porque eu sei que tem pessoas muito talentosas que rala e não chega. Mas se ela entender o propósito, ela já chegou muito longe, né? Talvez o propósito é aquele para a vida dela, ela começa a valorizar aquele momento presente. Eu acho que as pessoas não chegam no mesmo lugar, mas de repente o lá de uma pessoa é diferente do lá da outra. Exato. Eu acho que é isso, cara. E viver o momento presente, porque também às vezes você vive tanto assim, eu quero lá, quero a vida dele, né? Esquece do aqui, lá. né? E o aqui, ela não vive o momento presente, né? Acho que a tecnologia trouxe muito isso, né? Você tá ali, mas não tá, né? Tá aqui, né? O Bacana Podcast que a gente pode estar aqui no momento presente. Senão estaria no celular, assim, não está no momento presente. Sim. Então, acho que isso é bacana de ver. Passou mesmo, 68 minutos já, hein? 1h10. Ó, eu queria só ler, já que a gente falou tanto de Deus nesse podcast, a gente não combinou nada disso, né? Não. A gente nem sabia da fé de ninguém aqui. Mas eu fiz um post hoje no LinkedIn e aí eu coloquei um versículo lá para falar exatamente sobre muito do que você disse aqui, tá? Em Mateus 20:36, ele fala assim, ó: quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. E eu queria fechar com esse versículo porque é exatamente a tua trajetória. Aquele que quis se tornar importante ou que quis ter uma relevância profissional, uma realização profissional, independente da motivação, foi aquele que mais serviu as pessoas. Então, assim, hoje você é um diretor, mas que formou outros 10, né? Ou seja, você serviu muitas dessas pessoas para que você hoje estivesse na posição que você está. Então, que se tiver um insight de tudo que a gente comentou aqui, é isso, cara. Sirva genuinamente as pessoas que o teu propósito vai se realizar, né? Foi assim comigo, é assim com você, é assim com o Felipe, que a gente tem uma comunidade de e-commerce que está muito mais a fim de servir do que de tomar, né? Ou seja, eu em vez de usar as pessoas para conseguir chegar em um lugar, cara, serve as pessoas que o teu lugar já existe, né? Você vai, automaticamente, você vai ser conduzido para aquele lugar que é seu, né? Eu acho que é isso. Perfeito. Fechou? Fechou. Obrigado demais por Obrigado, vocês. você. Rede social, você já falou, né? Rony Digital, Isso, Instagram e LinkedIn também. tá bem. Rony Magalhães e... Aqui é só LinkedIn, Felipe Enes. Boa, isso aí. O dele é só fechado. Ele só tem o da sunga. Aliás, ele é um celebrity e um galã. Galã. Ele tá vendendo Melhores Amigos. Aí. Gente, é isso. Mais um episódio do nosso podcast aqui. Você já sabe, toda semana tem episódio novo aqui no canal. Então curte, comenta, compartilha. Se você tá no Spotify, tem as estrelinhas aí também. Faz uma avaliação. Isso ajuda a gente a saber se tá indo no caminho certo. Também se inscreve no canal do Spotify para que você não perca nenhum dos próximos conteúdos que vem por aí. Obrigado pelo papo, Rony. Obrigado pelo papo, Felipe. Até a próxima semana. Valeu e tchau. Tchau.